Olá, crianças, tudo bem com vocês? Que bom que juntos vamos continuar nossa jornada de aprender as lições do livro de Gênesis. No nosso último encontro, vimos que Jacó iniciou uma longa trajetória até a casa de seu tio Labão, que ficava em Harã. Pode ser que o caminho fosse bem comprido a se seguir, afinal, naquela época não existia avião, carro, moto e geralmente as viagens eram feitas a pé. Mas eu imagino que para ele não era uma preocupação, pois depois do sonho incrível que ele teve com Deus, agora ele poderia ter a certeza de que Deus estaria sempre com ele. Saiba que se você já recebeu Jesus como seu Salvador, Deus estará sempre com você. Passamos por diversas situações no nosso dia a dia, algumas boas, algumas que nos deixam preocupados, outros que nos deixam com medo, mas podemos confiar que Deus estará conosco em todos os momentos. O livro de Isaías, no capítulo 41, no versículo 10 diz: Por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o teu Deus. Então, nós não precisamos sentir medo, sentir preocupação, muitas vezes ansiedade pelas coisas que hão de vir, pelas coisas que vão acontecer conosco, pois podemos ter a certeza de que Ele estará sempre presente no nosso dia a dia, guiando os nossos passos e nos protegendo de todo o mal. Por isso, se você já recebeu Jesus como seu Salvador, lembre-se, Deus estará sempre com você. E essa certeza Jacó carregava em seu coração. A Bíblia diz que Jacó deu seguimento à sua viagem e chegou à Mesopotâmia. E certo dia, olhando ao redor, ele viu um poço. Era um buraco bem fundo, de onde as pessoas retiravam água. Ele estava no meio do campo. E ao redor dele tinham 3 rebanhos de ovelhas. Então era um grupo bem grande de animais. Esse poço tinha uma pedra que ficava em cima. E para que os animais bebessem, ela precisava ser retirada. Então, os pastores provavelmente estavam esperando todos os grupos das ovelhas estarem reunidos, todos os rebanhos estarem ali e também o horário próximo para eles retornarem para que pudessem dar de beber aquelas ovelhas. Jacó aproveitou a oportunidade para ir até os pastores e buscar informações sobre o seu tio Labão. Então, ao se aproximar, ele perguntou: De onde vocês são? E eles disseram: Somos de Harã. Imagina só a expectativa que Jacó deve ter criado ao saber que estava prestes a encontrar os seus familiares. Ele continuou seus questionamentos e perguntou: E vocês conhecem Labão? E eles disseram: Sim, nós conhecemos. E Jacó, ele está bem? Sim, ele está bem. E olha quem vem ali. A sua filha, Raquel. Jacó estava mais perto do que nunca de finalmente encontrar o seu tio Labão. Por isso ele disse àqueles homens: Olha, o sol ainda está alto, ainda não é hora de recolher o rebanho. Deem de beber as ovelhas e levem-nas de volta para o pasto. Mas os homens disseram que isso não era possível, pois eles precisavam que as ovelhas estivessem todas juntinhas e que a pedra fosse removida para que eles pudessem finalmente dar de beber a elas. Eu imagino que Jacó estava querendo criar uma oportunidade para dar tempo de poder falar com Raquel e ter mais informações ainda sobre seu tio e finalmente encontrar esse lar que ele precisava para ficar. E enquanto eles tinham essa conversa, Jacó ganhou tempo e Raquel se aproximou ainda mais com as ovelhas de seu pai, afinal ela era pastora, ela que ficava responsável por cuidar do rebanho do seu pai Labão. E assim que Jacó a viu, aproximou-se, removeu a pedra que estava no poço e deu de beber às ovelhas do seu tio Labão. Em seguida, beijou Rebeca e começou a chorar bem alto. Imagina só a emoção de finalmente ter encontrado os parentes que ele tanto procurava. Em seguida, ele contou tudo o que tinha acontecido para Raquel e ela foi correndo contar para o seu pai. Assim que Labão soube, foi ao encontro do seu sobrinho, o abraçou, o beijou e o levou para casa. Como Jacó devia estar aliviado de finalmente ter encontrado seus parentes. Agora ele tinha um lugar para ficar. Deus realmente havia cuidado de tudo, de toda a trajetória de Jacó até esse encontro tão especial. Deus estava com Jacó em todos os momentos. Por isso, ele não precisava se preocupar. E se você já recebeu Jesus como seu Salvador, saiba que Deus estará sempre com você também. Passamos por diversas situações no nosso dia a dia.
Talvez você esteja enfrentando alguns problemas na escola, ou sejam as brigas acontecendo na sua casa, ou alguém que você ama que está muito doente. No entanto, saiba que Deus está sempre com você. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20: Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então Deus estará sempre conosco em todos os momentos, de dia, de noite, ao dormir, ao levantar, na alegria, na tristeza, Ele sempre estará presente. Por isso, sempre que você sentir-se preocupado ou achar que está sozinho, lembre-se deste versículo e ore ao Senhor para que Ele traga conforto ao seu coração, te traga paz e alívio e você consiga descansar no Senhor. Lembre-se que se você já recebeu Jesus como seu Salvador, Deus estará sempre com você. E Jacó cria nessa promessa. Por isso, a emoção em encontrar os seus familiares e poder contemplar o cuidado de Deus com a sua vida. O tempo passou e Jacó já estava morando com seu tio Labão há um mês. Foi então que eles tiveram uma conversa muito importante. Labão explicou para Jacó que não é porque eles eram parentes que Jacó deveria trabalhar de graça, que ele precisava dizer qual era o seu preço, o que ele queria ganhar em troca do seu serviço. E Jacó o surpreendeu com sua resposta, pois ele disse que trabalharia 7 anos para casar-se com a filha mais nova de Labão, Raquel. Labão tinha 2 filhas, Lia, que era a mais velha, e Raquel, que era a mais nova. E ele ficou muito feliz com a proposta de Jacó, pois ele disse que era melhor que Raquel casasse com ele, que era seu parente que ele conhecia, do que ela se casar com um estranho. E assim Jacó fez. Trabalhou e eu imagino o quanto que esse tempo deve ter passado rápido para ele. Afinal, ele tinha sentimentos profundos por Raquel. Depois que esses 7 anos se passaram, Jacó foi até o seu tio e disse: Bom, o tempo que eu lhe falei já passou. Eu quero agora casar-me com Raquel. E Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas os casamentos aconteciam de uma forma diferente. Eles primeiro festejavam bastante e só depois é que ele poderia ver a sua noiva. Não é como hoje que a noiva entra e o noivo já vê. Então, depois de passar toda a festa, é que Jacó estaria com Raquel. Mas algo inesperado aconteceu. Depois que a festa acabou e o casamento estava oficializado, Jacó teve uma surpresa. Ele não havia casado-se com Raquel, mas com Lia, a irmã mais velha. Então ele foi até o seu tio Labão e falou: O que você fez? Eu trabalhei 7 anos para casar com Raquel. Você me enganou. Para explicar sua atitude, Labão disse que não era costume a filha mais nova casar antes da filha mais velha. Por isso que ele havia dado a Jacó Lia e não Raquel. Jacó deve ter ficado arrasado, muito triste por ter sido enganado por seu tio. Provavelmente naquele momento ele também lembrou que há algum tempo atrás ele havia tido a mesma atitude com o seu pai e com seu irmão. E deve ter ficado mais claro para ele o quanto que enganar as pessoas é errado e causa grandes dores. Enganar os outros, crianças, é pecado. Pecado é tudo aquilo que você e eu pensamos, falamos, fazemos e até sentimos que não agrada a Deus. Pecado é mentir, falar palavras feias, desobedecer, fazer birra, muitas vezes sentir raiva das pessoas, olhar aquilo que não deve, ouvir aquilo que não pode, que é proibido. E tudo isso nós fazemos porque nós já nascemos com a vontade de fazer o que é errado. E a Bíblia diz, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. O pagamento que a gente recebe em troca por fazer o que é errado é ficar para sempre longe de Deus. E por esse problema ser tão sério, foi que Deus, por nos amar tanto, um dia ele enviou Jesus, o seu Filho perfeito, para que ele pudesse entregar a vida, derramar todo o seu sangue, para que o meu e o seu pecado pudessem ser limpos. Ressuscitou depois de 3 dias e hoje está vivo no céu esperando aqueles que creem no seu nome. Através do sacrifício de Jesus, hoje nós podemos ter um fim diferente. Podemos ter os nossos pecados perdoados e vivenciar uma vida nova. Provavelmente aquele momento na vida de Jacó foi muito difícil,
porque ali ele teve a oportunidade de mais uma vez reconhecer o quanto que as suas atitudes não foram corretas. Labão quis ainda consertar toda aquela situação e disse que se Jacó aceitasse, ele poderia trabalhar mais 7 anos e em troca ele lhe daria também em casamento Raquel. Esse provavelmente não era o ideal de Deus. A vontade de Deus era que Jacó tivesse apenas uma esposa. Mas era um costume daquela época, da região onde eles viviam, e tinha o fato que Jacó gostava muito de Raquel. Então é claro que ele aceitou. E por 14 anos ele trabalhou em troca de casar-se com Raquel. O tempo passou, os filhos vieram, mas eu imagino que era uma situação muito complicada que Jacó vivia. Em casar-se com 2 irmãs, Lia e Raquel, que tinham as suas diferenças. E ainda existia um fator que agravava, piorava ainda mais a situação. Lia podia ter filhos, mas Raquel era estéril, ela não podia dar filhos a Jacó. Então o tempo foi passando e isso foi a causa de muitas brigas das duas. Enquanto Lia tinha filhos, Raquel não tinha. Até que Deus ouviu as orações dessa moça e ela finalmente conseguiu ter um bebê. E a ele ela deu o nome de José e disse que o Senhor me acrescente mais um filho. Jacó até então tinha 12 filhos, 11 meninos e uma menina. E o Senhor o estava abençoando em tudo. Jacó, provavelmente, em meio a toda essa situação, ainda sentia que Deus estava sempre com ele, o guardando e o dando sabedoria para lidar com toda essa situação que ele vivenciava. E saiba que se você já recebeu Jesus como seu Salvador, Deus estará sempre com você também. Lembre-se do que aprendemos no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Ele disse: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, em todas as situações que você vivenciar, lembre-se que Deus estará sempre com você. Sejam elas boas ou ruins, Ele estará sempre ao seu lado, te protegendo, te dando descanso e consolo para que você consiga suportar, lidar com todas essas situações que estão à sua volta. Caso fique muito difícil, eu vou te ensinar uma canção que provavelmente vai te ajudar. Todas as vezes que vier a preocupação e você achar que está sozinho, lembre-se dessa canção que diz o seguinte: Deus está no controle a cuidar de mim, a cuidar de ti. Deus está no controle de todas as coisas, sim. Deus está no controle de tudo. E se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, você tem a oportunidade de fazer isso aqui, agora mesmo, e ter essa certeza no seu coração de que Deus estará sempre com você. Ore ao Senhor, diga a Ele que você reconhece que é pecador, que faz coisas erradas, que você acredita de todo o coração no que o Senhor Jesus fez por você, que derramou todo o sangue dele para que você tivesse os seus pecados perdoados, ressuscitou ao 3º dia e está esperando aqueles que creem no nome dele. Diga a Deus que você deseja que ele seja o seu Salvador. Ainda no versículo de Romanos 6:23, diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O Senhor quer te dar esse presente de ter uma vida eterna ao lado dele. Eu espero que vocês tenham gostado e eu aguardo-os para o próximo capítulo. Um grande beijo e até lá!